Olá, pessoal. Essa é a nossa penúltima aula, a aula 3 da unidade 4 do nosso curso. Hoje vamos discutir a rigidez dos salários. Ou seja, por que é que, quando as condições econômicas mudam, mais particularmente quando a inflação esperada muda, ou quando as condições de emprego, a taxa de desemprego muda, por que todos os salários não reagem imediatamente a isso? Por que se leva um tempo para os salários reagirem? Aliás, é esse tempo que a gente está falando que é necessário para que os salários se ajustem, é que faz com que eu parta daquela ideia de curto prazo para longo prazo em termos de oferta. Ou seja, no curto prazo, algumas políticas econômicas e algumas situações podem fazer com que eu tenha um aumento do produto, ainda que eventualmente com um aumento do nível de preços. Mas no longo prazo, a partir do instante que todos os salários se ajustarem, esse primeiro impacto que houve do produto ele desaparece e todo o ajuste passa a ser nos preços. Ou seja, quando eu passo daquela nossa curva de oferta agregada clássica para a nossa curva de oferta agregada keynesiana para uma curva clássica, certo? Então, nós continuamos tratando dos mecanismos que fazem com que a curva de oferta agregada de curto prazo ela vá mudando e fazendo com que, então, eu tenha aquele deslocamento que a gente já viu lá na aula 1 da curva de oferta agregada, como se ela fosse um movimento em sentido anti-horário, certo? Então, o nosso objetivo na aula de hoje é entender por que os salários não se ajustam imediatamente quando há uma mudança na demanda agregada. Para que eu seja capaz de esclarecer essas hipóteses que eu estou fazendo, eu vou começar transformando um pouquinho a nossa relação presente na curva de Phillips ampliada pelas expectativas, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou representar, agora, vou fazer uma relação entre salários e nível de emprego, e não mais salários e nível de desemprego. Então eu vou substituir minha relação. A relação que eu costumava fazer entre os salários era em relação a essa diferença aqui, ó. Esse U menos U asterisco, ou seja, a diferença, o hiato de desemprego. Certo? Então eu relacionava o hiato de desemprego ao crescimento dos salários nominais, como era, diga-se de passagem, aquela nossa curva de Phillips original. O que eu vou representar agora, por N asterisco, vai ser o nível de emprego no pleno emprego. E N como sendo o nível de emprego efetivo. Ou seja, eu vou passar então a definir uma taxa de desemprego simplesmente como a fração da força de trabalho de pleno emprego que não está empregada, certo? Então vai ser isso aqui. Bom, se eu lembrar que a taxa de crescimento dos salários é definida dessa maneira, como a gente já viu nas aulas anteriores, que a curva de Phillips é definida dessa maneira, como a gente já viu nas aulas anteriores, o que eu vou fazer agora, né, é substituir esse GW por essa fração e esse U menos U asterisco por esta outra fração. O que eu vou ter aqui, ó, é o que ficou conhecido como relação salário-emprego. E ela vai me dizer o seguinte: os salários, né, vão ser tanto maiores quanto maior for o nível de emprego, certo? Ou que seria também a mesma coisa quanto menor fosse o nível de desemprego. Reparem que aqui eu estou relacionando, então, emprego com taxa de salários. Certo? O salário, como vai ser o salário no próximo período? Tá? Então, aqui eu vou ter essa relação salário emprego, e esses deslocamentos das curvas vão estar representados por diferentes percepções quanto à inflação esperada, como a gente já discutiu na nossa aula passada. Então, quanto maior for a inflação esperada, essa curva vai mudando, ela muda de nível, tá? Ela se ajusta a uma inflação esperada maior. Tá? Bom, basicamente,
Então, o que é que eu tenho? Tá? Eu tenho, como a figura indica, né, uma situação na qual, por exemplo, aqui no pleno emprego, tá? No pleno emprego, ou seja, quando N é igual a N asterisco, o salário do período seguinte vai ser igual ao salário desse período ajustado pela inflação passada. Se a inflação, se não houver nenhuma percepção de mudança na inflação, os salários não vão se alterar, certo? Na medida que há uma percepção de mudança na inflação esperada, tanto trabalhadores quanto empregadores vão chegar a acordos a respeito do seu salário. Mas esse processo vai se dar de maneira imediata? Não. Tá? Há uma certa rigidez no ajuste de salários e de preços. E essa rigidez existem algumas explicações para essa rigidez que não são necessariamente concorrentes. Cada uma aborda um aspecto dessa questão. A primeira ideia, que diz por que não há um ajuste imediato, tá? E sim um ajuste paulatino ao longo do tempo, tá? Então, tudo que a gente está falando em termos de ajuste de salários para os períodos anteriores, eles vão caminhando para uma situação até que eu atinja um outro nível de equilíbrio. Então, isso é um processo lento na economia, não é imediato. Aliás, como vários fenômenos na economia. As pessoas têm a ideia de que, se mudar alguma coisa, imediatamente já vai acontecer o reflexo disso, certo? E muitas vezes isso demora para acontecer. Quando muda uma variável, a outra responde, mas responde de maneira um pouco mais lenta, certo? Há um certo período para que haja ajuste. E é justamente nisso que a gente está falando agora, quando está abordando esse nosso último assunto, que é a oferta agregada. Os salários vão se ajustando ao longo do tempo em resposta a mudanças no nível de desemprego, ou no caso, como acabamos de estabelecer aqui, no nível de emprego. Mas esse processo de modificação, ele é lento, tá? E é esse lento processo que nos transporta novamente do curto prazo para o longo prazo. É esse lento movimento que faz com que a curva de oferta agregada keynesiana vá girando com o tempo em sentido anti-horário na medida em que os salários vão se ajustando, até uma situação que eu chegue no caso clássico, ou seja, o caso de longo prazo. Tá? Mas, então, por que esse ajuste é lento e não é imediato? Ele é lento porque os salários são rígidos. Mas por que os salários são rígidos? Aí voltamos a essas nossas teorias que tentam explicar isso. A primeira delas diz respeito à informação imperfeita. Na década de 60, Friedman e Phelps, que você vai lembrar desses dois nomes, foram quem primeiro identificou aquela questão da presença da inflação esperada na curva de Phillips, né, e desenvolveram aquela curva de Phillips ampliada pelas expectativas. O que estava também por trás desse raciocínio é a ideia de que, quando os salários nominais sobem, eles sobem porque os preços aumentaram. Só que não necessariamente os trabalhadores se dão conta disso. Então, no primeiro momento, eles tendem a achar que o aumento que eles obtiveram foi um aumento real. Tá? Então, até que haja um ajuste perfeito dos salários em relação aos preços, as pessoas estariam, por exemplo, dispostas a trabalhar mais, fazer hora extra, esse tipo de coisa, acreditando que queriam ganhar mais, tá? Eles poderiam trabalhar mais. E aí descobririam que elas não estão ganhando mais em termos reais, tá? Então, por isso que os salários, por essa explicação, o ajuste lento dos salários, ele surge das reações lentas dos trabalhadores a mudanças nos preços, ou seja, da informação imperfeita que eles têm. Existem, obviamente, na economia como um todo, problemas de coordenação. Tá? Se eu imaginar uma situação com começo, meio e fim, imaginar assim, economia em equilíbrio, bonitinho. Aí há um aumento na oferta de moeda. No curto prazo, esse aumento da oferta de moeda vai fazer com que o investimento aumente, consequentemente aumenta o nível de renda, cai o nível de desemprego para uma taxa menor do que a taxa natural. O que vai acontecer é que os salários vão subir e vão continuar subindo até que os salários subam na mesma proporção do aumento de estoque de moeda, ou seja, tá? Haja o ajuste completo. Mas será que todos os salários vão subir ao mesmo tempo? É justamente o que a gente está dizendo que não acontece. A gente está dizendo que os salários vão subir
Aos poucos, por quê? Porque nem todas as empresas vão reajustar salários e preços na mesma hora. No primeiro momento, uma outra empresa pode reajustar seus preços, as outras, temendo perder mercado, não reajustam. Mas elas vão vendo que o nível de preço vai aumentando, elas vão procedendo em seus reajustes. Isso vale também para os salários. No primeiro momento, não vai haver um aumento de salário nominal. Mas aí, ao longo do tempo, esse ajuste ele acontece. Tá? Então, também isso explica um pedaço da rigidez. Outra explicação possível, né, é baseada na ideia de salários de eficiência e também custos de mudança nos preços. O que eu quero dizer com isso? Tá? Eu quero dizer que, por exemplo, muitas empresas se dispõem a pagar salários um pouco acima da média do mercado, imaginando com isso que ela vai atrair melhores profissionais, que esses profissionais vão se esforçar mais porque não querem perder esse salário diferenciado. Então, se há uma mudança nos preços, os salários tendem a não responder. Por exemplo, se há uma situação na qual estou experimentando deflação, ou seja, queda nos preços, por mais que haja uma queda dos preços, os salários não responderão caindo, né, na mesma proporção, por essa razão de algumas empresas praticarem políticas que têm a ver com salários e eficiência. Outra situação também, né, é que quando mudam as condições de mercado, não necessariamente todas as empresas mexerão nos seus preços, porque também aí é uma questão muito mais, que envolve muito mais marketing do que economia. Quando há uma queda abrupta no preço de algum produto, os consumidores, por incrível que pareça, passam a desconfiar disso. Né? Por que está tão barato assim? O que aconteceu? Será que a qualidade diminuiu? Né? Então, há essa percepção também. Então, na medida que os preços se tornam rígidos, os salários também são rígidos. Então, isso explicaria, são algumas das teorias que, de maneira assim, muito rápida, expliquei para vocês, que explicam por que salários, porque há rigidez de salários. E há um segundo elemento aqui, talvez mais importante, que seja a questão dos contratos de relações de longo prazo. A ideia, em geral, né, é que os trabalhadores vão permanecer por algum tempo empregados. Ou que, por exemplo, os sindicatos tenham que negociar com os seus patrões de maneira contínua. Né? Esse contínuo não quer dizer necessariamente toda semana sentar para negociar salário, mas de tempo em tempo há que se renegociar salários. Então são relações que se estabelecem de longo prazo. Uma vez ao ano, por exemplo. E quando eu fixo o salário para o próximo ano. Então, se acontece alguma coisa na economia que promoveria uma mudança no salário, tanto mais ou para menos, se o mercado fosse completamente desregulado, vamos dizer assim, isso não acontece por força de contratos. Então, de um lado, se a situação, por exemplo, é tal que há uma queda na demanda agregada, por exemplo, no curto prazo, isso vai fazer com que eu tenha uma pressão por um menor reajuste de salários ou por uma queda de salários. Mas muitas vezes essa queda não acontece porque existe um contrato. Da mesma maneira, o salário não vai aumentar mesmo que haja um aumento da demanda agregada, que diminui o desemprego e, consequentemente, force os salários para cima, os salários não vão aumentar, porque, pelo menos no prazo da vigência do contrato, eles estão definidos. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que os contratos também não são todos feitos ao mesmo tempo. Determinada empresa reajusta os salários todo mês de maio, outra todo mês de junho, outra todo mês de fevereiro, outra todo mês de agosto. Então, e aí vai vigir esse salário para o próximo ano, por exemplo, ou para 2 ou mais anos. Então, não só as durações dos contratos elas são diferentes, mas o período nos quais eles são pactuados também são diferentes. Então, quando há mudanças na economia, os salários não respondem de maneira imediata a essa mudança por força dessas fricções, dessas limitações impostas pelos contratos, certo? Então, isso também explica o porquê que os salários são rígidos, ok? Então, basicamente, em resumo, o que nós temos, tá? A combinação de salários pré-fixados por um período e ajustes de salários que são escalonados produzem um ajuste gradual dos salários, consequentemente dos preços do produto, que nós observamos no mundo real. E é isso que explica, portanto, o deslocamento gradual e vertical da nossa curva de oferta agregada de curto prazo. Ou seja, ela vai mudando a curva de oferta agregada de curto prazo, que é vertical,
a cada período de tempo ela vai subindo, tá? Na medida que mudam as expectativas, por exemplo. Isso vai fazendo com que, no longo prazo, para uma determinada curva de demanda agregada, os preços vão se ajustando cada vez mais e o emprego tende a retornar eventualmente ao seu nível de pleno emprego. Ok? Nossa última aula vai tratar então de definir a nossa curva de oferta agregada a partir de tudo que falamos em relação a salários e mercados de trabalho, quando então fecharemos o nosso modelo macroeconômico. Vejo vocês na nossa última aula. Espero vocês lá.